Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 29º domingo do tempo comum. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Ouçamos. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, mais uma vez, nos apresenta a tensão entre Jesus e os sacerdotes e anciãos do povo. A cena de nosso Evangelho se passa na cidade de Jerusalém. De um lado estão os dirigentes judeus, instalados nas suas certezas e preconceitos. Eles se recusam terminantemente a acolher a proposta do reino. Do outro lado está Jesus. Ele procura que os dirigentes do povo tomem consciência de que, ao recusar o reino, estão também recusando a oferta de salvação que Deus lhes faz. O objetivo dos fariseus, ao apresentar questões controversas a Jesus, seria arrancar publicamente da boca de Jesus ideias que fossem contra a pessoa do imperador ou de seu domínio na Palestina. E assim, eles poderiam acusar formalmente Jesus em algum tribunal romano pelo crime de agitador social ou revolucionário. Os romanos tratavam com muita severidade as pessoas que eram acusadas desses crimes. Assim, os fariseus, aliados com os partidários de Herodes Antipas, colocam a Jesus uma questão muito delicada. Essa questão diz respeito à obrigação de pagar os tributos, ou seja, os impostos, ao imperador de Roma. Vamos conhecer um pouco a questão dos impostos no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as pessoas pagavam muitos impostos. Haviam os chamados impostos indiretos, ou seja, os impostos pagos nos pedágios, os direitos alfandegários e várias outras taxas. E havia também um imposto chamado tributo. O tributo era um imposto pago por todas as pessoas que moravam nas províncias que eram dominadas pelos romanos. Era uma quantia estipulada por Roma e que todos deveriam pagar, com exceção das crianças e dos velhos. Esse imposto era considerado um sinal infame da sujeição dos judeus a Roma. Perguntar para Jesus se é lícito ou não pagar impostos é o mesmo que perguntar para ele se é ou não lícito pactuar com esse sistema gerador de escravidão e de injustiça. Os partidários de Herodes e os saduceus, que eram a alta aristocracia sacerdotal do tempo de Jesus, estavam perfeitamente de acordo com o pagamento desse imposto, o tributo,
pois eles aceitavam naturalmente a sujeição do povo judeu a Roma. Já os movimentos revolucionários que existiam no tempo de Jesus eram absolutamente contra o pagamento desse imposto, pois consideravam o imperador um usurpador do poder. Eles acreditavam que o poder somente pertencia a Deus, Javé, e não a um homem. Esses grupos revolucionários orientavam os seus adeptos ao não pagamento desse imposto. Já os fariseus, embora também não aceitando o pagamento desse imposto, eles tinham uma posição intermediária. Diríamos, numa linguagem de hoje, eles ficavam em cima do muro. Eles não tomavam partido de nenhum dos lados e propunham que houvesse uma solução para a questão, mas sem o uso de violência. De qualquer forma, a questão proposta para Jesus era uma armadilha. Se Jesus se pronunciasse publicamente a favor do pagamento desse imposto, o tributo, ele seria acusado de colaborar com o opressor e defender a usurpação pelos romanos do poder que pertence somente a Deus. Por outro lado, se Jesus se pronunciasse contra o pagamento do imposto, ele seria acusado de revolucionário, agitador e inimigo da ordem romana. Como é que Jesus vai resolver a questão? Jesus convidou os seus interlocutores a mostrar a moeda do imposto e a reconhecerem a imagem gravada na moeda, que era a imagem de César. Depois, Jesus concluiu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que esta afirmação significa? Significa uma espécie de repartição equitativa das obrigações do homem entre o poder político e o poder religioso? Provavelmente, Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve abster-se de suas obrigações civis com a comunidade na qual está integrado. Em qualquer circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum, isto é, pagar impostos. A isso Jesus chamou dar a César o que é de César. No entanto, para Jesus, o mais importante é que o homem reconheça a Deus como sendo o seu único Senhor. As moedas romanas, naquele tempo, tinham a imagem de César. Então, que sejam dadas a César. Já o homem, no entanto, não tem inscrito em si próprio a imagem de César, mas sim a imagem de Deus. Recordemos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Lá está escrito: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Portanto, o homem pertence somente a Deus e deve se submeter a ele e reconhecê-lo como o seu único Senhor. Jesus vai muito além da questão que lhe propuseram. Ele se recusa a entrar num debate de caráter político e coloca a questão no nível mais profundo e exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não pagamento de um imposto, para se tornar um apelo a que o homem reconheça Deus como o seu Senhor e realize a sua vocação essencial de entrega a Deus. O homem foi criado por Deus, ele pertence a Deus e carrega consigo a imagem do seu Senhor e seu Criador. Jesus não está preocupado sequer em afirmar que o homem deve repartir
equitativamente as suas obrigações entre o poder político e o poder religioso, mas está, sobretudo, preocupado em deixar claro que o homem só pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.